Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspendeu o pagamento de multas pela empreiteira Novonor, antiga Odebrecht, no acordo de leniência firmado com o Ministério Público em 2016, no âmbito da Operação Lava Jato. O acordo previa que a empreiteira pagasse mais de 8 bilhões de reais ao governo federal, estados, municípios e a autoridades dos Estados Unidos e da Suíça em um prazo de 23 anos. A decisão também autoriza a revisão do restante dos termos do acordo. Após o surgimento do escândalo há quase uma década, a empreiteira foi acusada pelo Ministério Público de participar, juntamente com outras empresas, políticos e intermediários, de uma rede de propinas e contratos fraudulentos com a Petrobras. Como parte do acordo de colaboração, a empresa deveria desembolsar 8,5 bilhões de reais ao governo federal, estados, municípios e a autoridades dos Estados Unidos e da Suíça. De acordo com o documento da decisão, Toffoli determinou que havia uma dúvida razoável sobre o requisito de voluntariedade para a assinatura do acordo que impõe obrigações de pagamento. O ministro acrescentou que devem ser oferecidas condições à empresa para que avalie, diante dos elementos disponíveis coletados na operação spoofing, se de fato foram praticadas ilegalidades durante a investigação, referindo-se à operação da Polícia Federal que revelou supostas mensagens irregulares de membros da Lava Jato. Em setembro, Dias Toffoli invalidou as provas provenientes das confissões de executivos da Odebrecht, que resultaram do mesmo acordo de leniência. Em Brasília, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou pela condenação de mais 12 acusados de participar nos atos extremistas de 8 de janeiro na capital federal. Os outros ministros têm até a próxima sexta-feira, dia 9, para também dar seu voto. São 11 homens e uma mulher com penas de 12, 14 e 17 anos. As ações serão analisadas pelos demais ministros da Corte de forma virtual. E olha só, os estudantes interessados em participar do processo seletivo do ProUni, que oferece bolsas integrais e parciais em instituições de ensino privadas, têm até hoje para fazer a inscrição. O prazo termina às 11 horas da noite e 59 minutos. As inscrições devem ser feitas pela conta gov.br. Podem participar estudantes que fizeram o Enem, tiraram média igual ou superior a 450 pontos e não zeraram na redação. Essa é outra condição importante. Os resultados saem do dia 6 na primeira chamada e no dia 27 na segunda chamada. E olha só, deputados da oposição abandonaram o Congresso argentino nesta quinta-feira, no segundo dia de debate sobre o pacote de reformas propostas por Javier Milei, depois que a polícia confrontou manifestantes que protestavam contra a lei do presidente do lado de fora do estabelecimento. A polícia disparou balas de borracha contra manifestantes nesta quinta-feira em Buenos Aires. As forças de segurança também usaram jatos de água para tentar dispersar os grupos que protestavam do lado de fora do Congresso argentino contra o pacote de reformas proposto pelo presidente Javier Milei. Não podemos realizar a sessão dessa maneira, disse o deputado de esquerda Mariano Del Cano ao deixar a sessão junto com um grupo de parlamentares de vários partidos, enquanto no Congresso continuava o debate sobre a abrangente lei ônibus de reformas econômicas, políticas, de segurança e ambientais com as quais Milei espera refundar o país. Os poderes delegados, exigidos por Milei, dominaram o debate nesta quinta-feira sobre as mais de 300 reformas econômicas e políticas propostas pelo governo. A Câmara dos Deputados, onde a situação tem apenas 38 das 257 cadeiras, mas conta com o apoio da oposição de centro-direita para aprovar parte do projeto da chamada Lei Ônibus, debate as medidas há 2 dias. Milhares de pessoas também se reuniram na quarta-feira em frente ao Congresso em repúdio à lei. 4 jovens foram detidas e libertadas nesta quinta-feira. O presidente americano Joe Biden reagiu a críticas pelo apoio a Israel e anunciou sanções a colonos judeus
envolvidos em violência na Cisjordânia, uma medida rara contra israelenses em meio à guerra com o grupo islamista palestino Hamas. A violência dos colonos judeus alcançou níveis intoleráveis, escreveu o presidente americano Joe Biden em sua ordem executiva. A decisão é destinada a punir pessoas acusadas de ataques, de atos de terrorismo ou que prejudiquem a paz, a estabilidade e a segurança no território. Todos os ativos que tiverem nos Estados Unidos serão bloqueados e os americanos serão proibidos de realizar transações financeiras com as pessoas que receberam as sanções. O governo de Israel rechaçou essas sanções, ao considerar que não há espaço para medidas excepcionais contra os colonos israelenses na Cisjordânia ocupada. O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que a maioria absoluta dos colonos da Cisjordânia são cidadãos que respeitam a lei e muitos combatem atualmente na defesa de Israel. Essas são as primeiras sanções financeiras contra colonos, embora o governo Biden tenha anunciado anteriormente que negaria vistos a extremistas envolvidos em atos de violência. A medida foi anunciada no dia que Biden viaja para Michigan, um estado crucial na eleição presidencial de novembro e lar de uma importante comunidade árabe-americana, onde cresceu o descontentamento pelo apoio de Biden a Israel. Cerca de 490 mil colonos vivem entre cerca de 3 milhões de palestinos na Cisjordânia, em assentamentos considerados ilegais, segundo o direito internacional. E antes de encerrar, olha só, o crescimento econômico na China vai desacelerar nos próximos anos, arrastado principalmente pela incerteza relacionada à crise no setor imobiliário e pelo contexto internacional. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo Fundo Monetário Internacional. O produto interno bruto do país se situará este ano em 4,6%, após a revisão para cima no início da semana, de sua previsão anterior de 4,2%, e chegará a 3,5% até 2028, segundo o relatório focado na conjuntura da China. O setor imobiliário e as exportações são pilares do crescimento da segunda economia mundial e empregam milhões de pessoas. Mas os problemas financeiros de alguns dos operadores imobiliários importantes, como Evergrande e Country Garden, suscitam desconfiança entre os compradores, o que repercute nas atividades de centenas de milhares de empresas subcontratadas. As exportações chinesas reduziram em 2023 pela primeira vez em 7 anos, devido às tensões geopolíticas e uma demanda mundial reprimida. O governo tem multiplicado nos últimos meses as medidas para apoiar o setor imobiliário, mas sem colher frutos por enquanto. A China registrou no ano passado um dos crescimentos mais baixos das 3 últimas décadas, de 5,2%, segundo números oficiais. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia e um ótimo dia para você.